Quer saber quais são as informações que a Receita Federal vai transportar para a tua declaração pré-preenchida relativa à IN 1888? Vem comigo aqui nesse vídeo que eu vou te contar. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Conforme prometido, vocês sabem que eu sou chata. Eu sou muito chata. Gente, a Receita Federal também me acha chata. Certamente ela me acha chata. Ela deve achar que eu sou maluca. Mas antes de eu entrar na maluquice aqui, vem comigo. Já dá o like pra mim aqui nesse vídeo. Se tu não me segue ainda, trata de seguir, porque eu fui atrás dessa informação para vocês e isso foi muito relevante para o mercado, porque estava todo mundo desesperado. Então me segue lá no Instagram. Lembrando que eu tenho aparecido lá no Instagram ao vivo. Então me segue lá no Instagram. Inclusive hoje tem Saque da Loira lá no Instagram. Me segue no Facebook, me segue no Twitter, me segue no Telegram. Me segue no blog, que é para garantir que tu vai receber o nosso e-book 2023 em primeira mão. Me segue no LinkedIn, me segue em todas as redes. Vem com a gente. Aproveita e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível, ok? Gente, o negócio é o seguinte, eu fui atrás dessa informação, eu sei que tá todo mundo assustado, né? E, inclusive eu também estava, porque eu estava com medo de que qual era o cálculo que ia ser feito pela Receita Federal, né? A Receita Federal, enfim, anunciou nas medidas modificativas do ano aí para o imposto de renda que vão ser transportados dados da IN 1888 para a declaração de imposto de renda 2023. Sempre é um momento de susto essas alterações, claro. Eu fiquei assustada, por quê? Porque a gente não sabe o que ia ser puxado, a gente não sabia, né? Que eu agora já sei e tô aqui divulgando para vocês. E isso já tá lá no blog, corre lá no blog para ver direitinho. A gente conseguiu, gente, foi muito bacana, a gente conseguiu conversar com José Carlos da Fonseca, que é supervisor nacional do Programa Nacional de Imposto de Renda da Receita Federal. E isso foi muito bacana. É o primeiro porque é um avanço gigantesco para o setor eles falarem com a gente assim sobre criptoativos, tá? Isso é um avanço gigantesco, né? E segundo, porque ele se mostrou muito solícito em vir elucidar uma coisa que a gente estava muito na dúvida, né? Tipo, o que vai ser transportado? Vai ser a IN da Nacional? Vai ser a IN do contribuinte? Vai vir, qual é o preço de custo que vai vir nisso? Vai vir compra? Vai vir venda? O que exatamente vai vir nesse transporte? E foi muito bacana que ele sentou e explicou, soltou o verbo pra gente. O que vai vir? A Receita Federal demonstrou muito conhecimento de causa, dizendo que o que vem, na verdade, é na coluna discriminação, as informações relativas aos quantitativos de saldos nas exchanges nacionais, são os valores não, são as quantidades que as exchanges nacionais informam relativa ao 31/12 em janeiro do ano seguinte. Então vamos lá. Uma exchange nacional, em 31 de janeiro de 2023, informou ter um saldo na exchange em 31/12 de 2022. Vai vir valor em moeda corrente nacional, em moeda fiduciária? Não. E isso que foi muito bacana. Por que não vai vir valor? Porque a Receita Federal tem o conhecimento de que esse custo poderia vir alterado, uma vez que a pessoa pode se utilizar de mais de uma corretora. Então, esse entendimento já por si me pareceu assim um grande avanço, né? Então a Receita Federal tem ciência de que o que ela pode puxar é com relação a cada exchange em específico, com relação à quantidade, discriminação, espécie do bem, do ativo, né? CNPJ da empresa que está informando, nome da empresa e etc, designação do ativo. Então é um avanço tremendo. Né? Avanço tremendo no sentido de que, bom, eles estão falando a mesma língua que nós. Eu já sabia que eles falam a mesma língua que nós, mas, né, numa dessas a gente fica com medo também. Muda alguém, entra um, sai outro, sabe-se lá, né? Entra governo, sai governo.
Mas não, de fato eles têm conhecimento, inclusive participou da entrevista também o auditor que cuida da IN, né? Então foi uma coisa muito tranquila, foi uma decisão tomada em conjunto pela Receita Federal. Me pareceu assim que os órgãos se comunicaram, que os departamentos se comunicaram entre si. E isso também é muito importante para nós do segmento, né? Porque imagina se viesse lá um preço de custo absurdo. Ou se a Receita partisse do pressuposto que esse custo tem que fechar. Ou se a Receita fizesse um mais ou menos de compras e vendas e largasse lá um saldo, uma receita ou qualquer coisa. Então, assim, não é receita, não é compras, não é vendas, não é nada disso. É estritamente o saldo em quantitativo. É um avanço, sim. O diálogo foi um avanço e foi mais um avanço que o José Carlos garantiu que essa entrada desses dados no imposto de renda nada mais é do que um movimento da Receita Federal no sentido de dar um passo a mais na tecnologia das declarações do imposto de renda, facilitando a vida do contribuinte, inclusive mostrando para ti, contribuinte, quem declarou o que sobre a tua vida. Inclusive ela usa a Estônia de exemplo, que na Estônia, claro que na Estônia a gente sabe que lá é paraíso digital, tudo é automatizado, e lá na Estônia tu coloca lá o teu NIF, que equivaleria aí ao nosso CPF, vem todos os dados do cidadão. Aqui no Brasil ainda não é assim, mas a Receita caminha sim nesse sentido. Gente, importante ressaltar que, Ana, vocês vão me dizer, Ana, tu acredita nessa balela de que isso não é, que isso é para ajudar o contribuinte? Gente, eu acredito porque assim, fez muito sentido para mim, e vocês sabem que eu sou muito cética, e quando eu tenho que duvidar eu digo, né, aqui, eu sou muito cética, e ele me deu uma explicação que eu achei sensacional, que é, as informações já estão na base de dados da Receita Federal. Então elas já são usadas, né, com o intuito fiscalizatório. Não vai ser mais ou menos fiscalizado por isso. Pode ser que aumente o desespero do contribuinte, uma vez que ele vai se enxergar ali, ele vai ver ali o espelho daquilo que ele tem, né, no imposto de renda, e talvez isso assuste o contribuinte, tá? Mas isso é um problema, pessoal, do contribuinte que está sonegando, porque a Receita Federal, na verdade, ela já tem esses dados. Uma vez que ela já tem esses dados e o movimento fiscalizatório, como ele diz, com relação à IN especificamente, por exemplo, já começou no ano anterior, quando veio a questão dos códigos. Então não muda nada nesse sentido. As fiscalizações já estão ocorrendo, né? Ele chama a atenção, inclusive, que se o contribuinte tem ali, enxerga ali uma quantidade de cripto, uma quantidade de Bitcoin, até ele usou o exemplo, tá? E não é a quantidade que ele tem, é ele que tem que ficar ligado, primeiro junto à empresa que informou esses dados dele, e se ele não quer informar esse valor para a Receita Federal, ele é livre para ir ali e alterar o número, enfim, né? Mas ele tem que arcar com as consequências das atitudes dele. Se esse número tá errado, vai lá e altera com fé. Se esse número tá correto e tu só não queres informar, tu tens que, antes de mais nada, verificar se tu de fato não está obrigado a isso, né? Então, eu acho que é muito válido esse pensamento, né? A gente dar essa raciocinada interior, né, e muito claro isso para a Receita Federal, de que a Receita Federal, ela já faz essa análise, né, de se o cidadão tem origem ou não teve, se teve um acréscimo patrimonial não justificado. A gente teve aí durante o ano, por exemplo, o Food, né, lá no final do ano, com relação à Binance, a gente teve uma exorbitância de valores de saldo sacado para banco, né. Gente, banco também informa a Receita Federal, tá, não é só exchange, né, nacional. Banco também informa a Receita Federal. A gente tem aí a movimentação dos cartórios, que agora também está saindo na pré-preenchida. Então, assim, tudo está indo para pré-preenchida, né? Inclusive o saldo bancário está indo para pré-preenchida. Então, eu acho muito factível isso, né? De realmente a Receita estar indo nesse sentido de facilitar a vida do cidadão. Eu creio, acreditei e acredito, faz muito sentido para mim, isso de que não foi uma perseguição com relação ao usuário de criptoativo, ao contribuinte que investe em criptomoedas. Eu achei muito factível essa explicação, que de fato esses dados já estão lá, de fato as malhas já acontecem, e se ano a ano está aumentando
aí a quantidade de malha cripto, ano a ano estão aumentando, justamente porque a gente tem cada vez mais um número maior de pessoas investindo em criptoativos, a gente tem aí cada vez mais pessoas movimentando, transacionando aí entre bancos e exchanges, né? A gente sabe aí que existem denúncias COAF, existem inquéritos civis, federais, enfim, a gente sabe que os processos estão aí em andamento. Por óbvio, a Receita Federal acompanha. O que eu quero dizer é que não será mais ou menos do que o que ocorreria normalmente, independente da declaração pré-preenchida. A mim, Ana, contadora, guarda-livro, que faço declarações há muito tempo, me convenceu, tá? Acho muito factível tudo isso que ele falou. Questionei também sobre o perguntão, tá? Isso, eu gostaria que vocês fossem lá no blog ver esse artigo. E o perguntão, eles me disseram que estão arduamente trabalhando dia e noite para que saia o perguntão o mais rápido possível. Você sabe também que em saindo o perguntão já sai o nosso super e-book aí para esse ano atualizado com essas modificações de 2023 e inclusive no e-book desse ano saímos aí com média ponderada. Eu vou fazer só uma parte aqui com relação a isso, que é o seguinte: quem está pensando que com relação à corretora nacional, a Nacional Informe, etc, eu vou tirar da Nacional. Vamos lá, gente, até o fim do ano, todas as corretoras que vocês trabalham, né, deverão estar regularmente registradas no Brasil, inclusive com o CNPJ, né? O CNPJ é aqui, né, o documento obrigatório para a empresa funcionar no Brasil, certo? A empresa devidamente registrada no Brasil, ela também vai fazer IN 1888. Então, assim, considera isso um aquece, porque no final do ano, de fato, tu vais ter que ter também, né, já regularizada essa tua questão lá naquelas empresas no exterior que tu acha que tu não precisa declarar. E isso é eu que tô falando, aí não é a Receita Federal. Eu estou te dizendo que com base no movimento que a gente vê aí da regulamentação, sim, daqui a pouco as Binances da vida estarão sediadas aí no Brasil, né? A gente sabe que de fato já estão, mas assim, terão CNPJ brasileiro, digamos assim, CNPJ de empresa no Brasil, e elas também vão informar a IN 1888, e também vão informar o teu saldo. E isso não é assim daqui a 2, 3 anos, não, é logo ali. Eu imagino que até o final do ano isso já vai acontecer. Então já presta atenção e te regulariza. E para aquelas pessoas que entregam a IN de qualquer jeito, já presta atenção naquilo que tu está entregando, porque segundo eles mesmos, essas INs entregues por nós, contribuintes, né, quando somos obrigados, acima dos 30k de transações, também já estão submetidas a cruzamentos, né? Ele me citou exemplos, inclusive CPF, enfim, compras e vendas, né, alienações gigantescas e etc, né? Estão cruzando dados, então assim, quem tá fazendo IN aí, né, a la caramba, como eu disse no vídeo anterior, então presta atenção. Eu tenho atendido pessoas que chegam em mim com questões da IN 1888, que fazem IN 1888 e inclusive são orientadas aí pelos bandejões afora de alterar inclusive, né, o nome da exchange quando operação no exterior. Tipo, eu nunca vi disso, achei muito descabido esse tipo de orientação. Ou trocar quando isso não vem por API, por exemplo, da Binance, alterar para movimentação fora de exchange, também achei muito estranho, tá? Mas enfim, eu digo fiquem espertos naquilo que vocês estão entregando para a Receita Federal, ok? Então, esse movimento fiscalizatório já existe, ele só se intensifica ano a ano, e não é por causa da pré-preenchida, já sabemos aqui. Então, fica ligado naquilo que tu estás entregando para a Receita Federal, ok? Gente, de novo, fica comigo sempre até o fim, porque pode ser muito importante. Dá o legal aqui para o YouTube entender a relevância desse vídeo. Compartilha isso com o maior número de pessoas possível, que é para aquela pessoa que opera junto contigo também ter essa tranquilidade que eu tô te trazendo aqui, de que não virão valores, né? E que não virá nada absurdo, virão tão somente os saldos informados pelas exchanges nacionais
em 31 de dezembro de 2022. Saldos esses em quantidade na discriminação, ok? Vem com a gente, assina todos os nossos canais e semana que vem a gente tá de volta. Beijo!